Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Jonathan Pereira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 histórias, 3 situações onde tentaram me passar para trás. É isso mesmo. Embora eu acredite que a grande maioria das pessoas aqui sejam boas, que vêm aqui para os Estados Unidos para recomeçar uma vida, para conquistar tudo aquilo que não conseguiram conquistar no Brasil, aqui tem muito, mas muito pilantra. E se você é novo por aqui, aproveita, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com a galera. E a primeira situação complicada que eu passei aqui foi justamente no aluguel. É onde a grande maioria dos problemas acontecem por aqui, pessoal. Então eu vim do Brasil para morar numa casa de uma brasileira. Eu aluguei o quarto na casa de uma brasileira, assim como tantas outras pessoas fazem quando chegam aqui. Por quê? Porque alugar um apartamento inteiro é muito caro. E você está recomeçando a sua vida, está começando do zero, muitas das vezes sem dinheiro, como foi o meu caso. Então eu aluguei um quarto e estava morando lá. Os problemas eram vários. Primeiro, o quarto era muito, mas muito pequeno. Só cabia uma cama de solteiro, um frigobar bem pequenininho, e eu não tinha televisão, eu não tinha internet, eu não tinha um computador, eu não tinha nada. E assim como tinha acabado de chegar do Brasil, eu não tinha dinheiro para comprar um celular dos melhores, eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Então o que eu fazia? Basicamente era trabalho para casa e nada para fazer. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos no mês de novembro e tava um frio e uma neve tremenda. Foi um dos invernos aí mais rigorosos dos últimos tempos. O apartamento era muito pequeno, era um apartamento de 2 quartos, sala e cozinha, onde ela transformou a sala em um quarto extra. Essa senhora era solteira, deveria ter por volta dos seus 70, 75 anos mais ou menos. Ela ficava num quarto, eu ficava num outro quarto e ela alugava o terceiro quarto para um outro brasileiro também. Então éramos 3 pessoas morando no apartamento. Se não bastasse esses problemas, ela ainda fazia salgadinhos para vender para fora, para a comunidade. Ela fritava coxinha, risoles, enfim, todo quanto é tipo de salgadinho. O cheiro daquele óleo ia para dentro do meu quarto, as minhas roupas ficavam fedendo muito. Era uma situação muito complicada. Aí você pode pensar, Jonathan, tudo bem, mas era um quarto, era barato, então compensava. Gente, não era barato. Eu pagava num quarto mais ou menos 750 a 800 dólares. Isso há 7 anos atrás. Não é um valor barato para uma pessoa recém-chegada. Se a pessoa já mora aqui há muito tempo, já tem um trabalho fixo e já sabe quanto ganha por semana, tudo bem. Eu cheguei para trabalhar no inverno, onde tinha vezes que tinha trabalho, outras vezes não tinha trabalho. O que eu ia poder fazer? Então não era um quarto tão barato. E após o segundo mês já morando na casa, aquilo começou a me incomodar muito. Eu mostrei a minha insatisfação, comentei com um senhor brasileiro que eu trabalhava para ele. Ele falou para mim, poxa Jonathan, então vou começar a procurar um outro lugar para você, porque nessa situação não dá para você ficar. Comecei a procurar na internet. E aqui também, pessoal, já vai uma dica para vocês. Um local onde vocês podem encontrar aluguel de quarto, apartamentos, casas, enfim, é um site chamado Craigslist. Então, craigslist.com, eu vou deixar na tela ou na descrição do vídeo para vocês. Fomos nesse site, eu então com meu inglês zero, começamos a procurar um apartamento e encontrei um estúdio, que era não muito longe da onde eu morava. Era um estúdio, para quem não sabe o que é um estúdio, é uma kitnet no Brasil, eu acho que chama kitnet, que é uma cozinha, sala e quarto, tudo no mesmo ambiente, com um banheiro separado. E esse estúdio custava apenas 150 dólares a mais por mês. Então para mim era muito mais vantajoso. Eu teria o segundo floor individual, eu não teria mais que me preocupar com o cheiro daquelas coxinhas, daqueles salgados. Nós fomos até o estúdio, conversamos com o dono da casa e ele falou, não, beleza, eu vou alugar para vocês. Porém, pessoal, já era véspera da data de pagar o aluguel. E aqui nos Estados Unidos a gente sempre paga um mês antecipado. Quando eu entrei, eu paguei um mês antecipado, estava morando, então pagaria o próximo mês normalmente. Não houve depósito. Nesse caso, eu só paguei o mês corrente. Só que, pessoal, tenha em mente que eu sou recém-chegado no país. Então o que aconteceu? Chegou no dia de eu sair do apartamento, eu cheguei para ela e falei, olha, eu estou saindo do apartamento, eu encontrei um local um pouquinho melhor para mim, é individual, vou pagar apenas 150 dólares a mais, e eu tô saindo. Gente, mas essa mulher, ela endoidou, ela começou a gritar dentro do apartamento. Você não pode fazer isso comigo, você tá louco, você tem que me dar um mês extra. Eu falei, não vou te dar um mês extra.
eu já paguei pra senhora um mês antecipado e se eu morasse o próximo mês eu teria que pagar. E ela falou, não, você tem que me dar 30 dias de aviso pra você poder sair do apartamento. O que, pessoal, realmente é o correto a se fazer. Eu descobri isso depois, mas eu era recém-chegado na América. Essa mulher começou a surtar, gritar e falar que eu não podia fazer isso com ela. Então eu fui pro meu quarto, porque tanto que ela tava gritando, eu fui pro meu quarto. Ela começou a bater na porta. Gente, ela é uma senhorinha pequenininha e olha, começou a socar a porta com tanta força que os braços dela aqui começou a ficar tudo roxo. E como que eu sei que ficou roxo? Porque eu tive que sair do quarto depois, então eu vi. E ela começou a ligar pra filha dela, falando, olha, esse rapaz aqui tá louco, ele me agrediu. É isso mesmo. Ela falou que eu agredi. A minha sorte é que o rapaz que alugava o quarto da frente estava lá e ele viu tudo. Ele viu que eu não encostei nessa senhora. E ela começou a falar, eu vou chamar a polícia, eu vou ligar pra polícia. Gente, eu comecei a me tremer todo, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha inglês, como que eu ia explicar pra polícia o que estava acontecendo? O que me restou foi ligar pra esse senhor que tinha me arrumado um emprego e ele falou, Jonathan, não, pode ficar tranquilo que eu tô indo pra ir agora, eu vou te ajudar. Isso não tá certo, você encostou nela? Eu falei, pelo amor de Deus, como que eu vou encostar numa senhora de 75 anos? Sabe, não tem cabimento. Ele falou, não, beleza, eu vou aí. Ele chegou lá no apartamento, então, com a picape que ele tinha, ele foi conversar com a senhora. No que ele conversou com a senhora, ele falou, Jonathan, pega as suas coisas e joga tudo no meu carro. Tava nevando, eu saindo com roupa, saindo com cesto, saindo com... Gente, só tinha roupa, não tinha nada. Tudo aquilo molhando na neve, foi uma situação, olha, muito complicada, foi uma situação muito triste. E ele foi conversando com ela e eu ouvi ele falando, se ele te agrediu, então eu concordo com a senhora, vamos chamar a polícia. E na hora ela começou a falar, não, polícia não precisa chamar a polícia. Por quê? Porque ela sabia que ela estava errada, ela sabia que eu não tinha encostado nela e ela sabia também que ela não poderia alugar o apartamento. Pois é, na casa em que nós morávamos, vivia pelo menos mais umas 6 famílias, o que é muito comum aqui. A pessoa aluga uma casa gigante e ele vai sublocando os apartamentos, os andares. Ele vai fazendo uma cozinha aqui, um banheirinho ali, vai aumentando e vai alugando. Ela não poderia então relocar um quarto para mim. Na verdade, ela alugava para 2 pessoas, que era para mim e para o outro rapaz que morava no quarto à frente. Então, depois de muito perrengue, depois de muito aperto, esse senhor, ele desceu e me levou então pro estúdio que eu tava me mudando. De forma alguma, jamais encostaria, agrediria, faria nada contra uma senhora. E tanto é que ela tava mentindo que o quê? Ela poderia muito bem ter chamado a polícia e não chamou. Agora, para quem é recém-chegado, que tá morrendo de medo, imagina só o desespero que tava no meu coração ali. Meu coração a mil, morrendo de medo de ser preso por alguma coisa. E aqui também, pessoal, vai uma outra informação. O estado de Nova York é um estado santuário. Estado santuário é um estado onde é pró-imigrantes e onde a polícia não compartilha as informações com a imigração, não compartilha as informações leves de trânsito ou coisa pequena. Digamos assim, se você quer fazer uma denúncia, alguma coisa, por mais que a pessoa esteja aqui ilegal, fora de status, ou sei lá, é meio polêmico isso, tem pessoas que se sentem ofendidas, você fala que ela está ilegal, ela fala, não, eu tô fora de status. Mas enfim, digamos que você sofre um assalto ou alguma coisa e você está fora de status ou ilegal, como que você vai fazer? Você vai sofrer prejuízo calado? Não, você pode ir na polícia. E aqui a polícia não compartilha essas informações com a imigração, beleza? Mas enfim, eu não devia nada, eu estava no meu direito, tudo bem, eu entendo, eu deveria ter avisado ela com 30 dias de antecedência? Sim, eu sei disso hoje, mas quando eu cheguei eu não sabia como que funcionava a situação, não tinha contrato, não tinha nada, eu simplesmente mandei o dinheiro para ela, morei no quarto antecipadamente, né? Mandei o dinheiro antecipadamente e mudei, simplesmente isso. Então pessoal, toma muito cuidado quando vocês alugarem Então, pessoal, que isso sirva de lição para vocês também. Fiquem atentos, procurem informação sobre a pessoa que você vai alugar a casa, se ela é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, se é uma pessoa que tem problema com a comunidade, com a galera que mora em volta, porque tenho certeza que vocês não vão querer passar por uma situação como essa. E o segundo pilantra que tentou me passar para trás foi justamente numa situação onde eu estava tentando encontrar um local para morar, um aluguel, antes de eu sair da casa dessa senhora que eu acabei de contar para vocês. Então eu fui num salão de cabeleireiro de um brasileiro na comunidade e chegando nesse salão de cabeleireiro eu falei pra ele, poxa, olha, eu tô insatisfeito onde estou morando, tô tendo problema com a senhora, me ajuda a procurar algum lugar para poder alugar e tudo mais. E nisso, um rapaz que estava lá ouviu a conversa e falou, peraí, ei, você tá querendo alugar um apartamento? Eu conheço 2 apartamentos para alugar e se você quiser eu te levo lá pra gente ver. Nossa, com certeza, quanto que a gente pode ir? Ele falou, hoje, é só você terminar o corte de cabelo, eu te levo lá. Falei, fechado, vamos lá, nossa, muito obrigado. Lembre-se,
que eu não conhecia ninguém na cidade. Malemar, eu ia na padaria brasileira tomar um café e comer um pão de queijo, porque pouco dinheiro, não tinha grana. Era cup noodles, pessoal. Eu comia macarrão instantâneo toda noite pra economizar. Ah, Jonathan, miserável, você não queria gastar. Não, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro mesmo. Então, realmente não era opção. Era a realidade que eu tinha pra aquele momento. O rapaz falou, vamos lá ver o apartamento. Era um local... Ó, só de falar já, ó, arrepia. Era um local horrível, era num subsolo, aqui chamam de basement, era na parte de baixo da casa, sem reboco. O teto era tão baixo que eu tenho 1,70 m de altura, eu tinha que ficar abaixando, praticamente eu sentia que eu tava sendo esmagado. Aquela sensação de que você tá sendo, sabe, sufocado. Era muito feio o local, gente, era geladeira podre, tudo armário não tinha praticamente, um banheiro, gente, era um local que eu não sei descrever, eu não consigo descrever porque nem gosto de lembrar muito que dá até arrepio, mas enfim, não gostei desse lugar e eu falei, poxa, não dá, né? Eu falei, não, eu conheço um outro lugar, vamos lá e tal, tudo mais. Aí eu fui e vi o outro lugar, achei interessante, falei, poxa, que bacana e tal, quanto que custa? Aí custava, acho que era $1.200 mais ou menos. Lembre-se, esse apartamento que eu fui ver com ele foi antes de eu ter ido lá naquele site que eu falei no Craigslist, procurado o apartamento, né, e encontrei o estúdio. Foi antes de eu alugar aquele estúdio. Eu vi o apartamento e falei, nossa, que legal, então quanto que custa? Ele falou 1.200. Eu, caraca, 1.200 é mais do que eu posso pagar, né? É um apartamentinho de um quarto, bonitinho e tal. Eu falei, poxa, é um pouco a mais. Ele falou, não, cara, vale super a pena. Você vai ter que gastar, na verdade, 3.600 para entrar no apartamento, mas vale super a pena. Pera aí, como assim 3.600? Aí ele falou, não, é que o dono pede um mês de depósito, ele pede um mês antecipado e a minha taxa. Aí eu falei, peraí, calma aí, como assim a sua taxa? Ele falou, não, eu sou um chique. Chique? O que é um chique? Ele falou, não, chique, eu arrumo casa para as pessoas morarem e eu cobro o valor de um aluguel para mim. Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não. Em nenhum momento, lá no salão de cabeleireiro, você mencionou que cobraria alguma coisa pra me mostrar o apartamento. Ele, não, mas eu não tô te cobrando. Eu não tô te cobrando pra poder mostrar o apartamento. Você tá louco? Eu não tô te cobrando. Eu tô te cobrando se você alugar o apartamento. Aí eu fiz a pergunta mais simples do mundo pra ele. Peraí, você é corretor? Então você tem uma imobiliária? Você trabalha com uma imobiliária? O quê? Ele falou, não, eu trabalho com construção. É que eu conheço várias pessoas alugando o apartamento, eu consigo pra você e aí eu recebo por isso. Tá, meu amigo, mas quando foi que você me disse que cobraria pra isso? Você falou, você tá procurando apartamento? Eu conheço 2. Tá entendendo, pessoal? Então muito cuidado. Eu não sei se em outros estados existe esse termo chique, então hoje eu sei que existem pessoas que trabalham com isso, mas enfim, já fica a dica. Vai alugar alguma coisa, alguém tá te oferecendo alguma coisa, pergunta o que tá escrito nas letras miúdas, porque sempre tem uma coisinha ali, sabe, no rodapé? Normalmente não tem ali nos contratinhos, você vai lendo, tem uns contratos, tudo letra minúscula, tem que pegar uma lupa pra olhar. Sempre tem alguma coisa, e quando olha, a esmola é demais. E o terceiro pilantra que tentou me passar para trás estava no mesmo salão de cabeleireiro e o rapaz que iria cortar o meu cabelo, ele perguntou, Jonathan, você já tem a sua carteira de motorista? E eu na época não tinha. Pessoal, antigamente, antes de antes de novembro de 2019, o imigrante só conseguia tirar a carteira, que é a driver license aqui, se estivesse dentro de status. O que quer dizer? A pessoa tinha que ser pelo menos turista, não podia ter vencido, não poderia estar aqui ilegal, né, fora de status. Tinha que comprovar algumas coisas, alguma pontuação, inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando na prática como fazer a sua carteira de motorista. É na prática, beleza? Então o rapaz que estava no salão perguntou pra mim, poxa, você não tirou a sua carteira? Eu posso te levar pra tirar a sua carteira de motorista. Poxa, perfeito. E aí ele perguntou pra mim, você quer ir de ônibus ou de carro? Eu falei, olha, eu não tenho carro. Ele falou, não, eu tenho carro. Você quer ir de ônibus ou de carro? Eu falei, amigo, o que for mais fácil pra você. E aí ele deu o dia, ele deu a hora e eu fui no dia que foi bom pra ele, o dia que ele pediu pra ir. E não foi de acordo com o que eu queria. Até então tudo bem. Então ele foi até a minha casa com o filho dele, um adolescente, e fomos até o DMV. DMV é o Departamento de Veículos a Motor, a tradução. É onde você tira a carteira de motorista aqui. É um Detran, um poupa-tempo, enfim, é um tudo em um que tem aqui também. Chegando lá, tem o formulário. O formulário na época, eu não sei como tá hoje, mas na época o formulário tava em inglês, espanhol, mandarim e tudo mais. Não tinha em português. Eu peguei aquele formulário e comecei a preencher sozinho em espanhol, né, lendo em espanhol e respondendo ali algumas coisas que eu não sabia, eu dava uma traduzida no celular e eu ia me virando. Eu preenchi tudo sozinho. Entreguei o papel, paguei as taxas e fiz a prova. E aqui como que funciona? A prova aqui é feita no computador. Era 20 perguntas, eu não sei como que tá hoje, mas eu fiz lá a prova,
passei e perfeito, não tem nenhum problema. Eu vou adiantar a história, porque senão vai ficar muito longa, e no vídeo que eu vou fazer mostrando como tirar a carteira, eu falo realmente nos detalhes como que funciona, ok? Mas enfim, paguei, passei, fiquei super feliz. Poxa, ótimo, agora é hora de ir pra casa. E aí, poxa, perguntei, amigo, e aí, seguinte, tá com fome? Vamos parar pra comer alguma coisa? Ele falou, ah, você que sabe. Eu falei, não, beleza, vamos passar lá numa churrascaria brasileira. Aí passamos numa churrascaria brasileira, paguei o jantar pra ele, pro filho dele, ó, a montanha, paguei ali a comida pra eles e fomos pra casa. Ele morava muito próximo da minha casa, tipo 2 blocos de distância da minha casa. E o que a gente faz, né, quando alguém faz um favor pra gente? Te devo alguma coisa? Deixa eu pagar a gasolina, pelo menos lá em São Paulo, Itapecerica da Serra, de onde eu sou, é assim. E aí, quanto foi? Deixa eu pagar a gasolina pra você? Quanto que foi? Aí a pessoa normalmente fala, me dá um café, né, me dá alguma coisinha. Não, pessoal, ele olhou no fundo dos meus olhos e disse, $200. Ah, eu tenho que rir, gente. Tem que rir pra não chorar. Mas meu olho ficou desse tamanho esbugalhado, sabe? Eu falei, peraí, meu amigo, tipo assim, acabei de gastar $75 de comida com você e com seu filho, meu. Porque eu paguei, os caras comeram como se fosse o último dia da vida deles. Era comida por quilo, pessoal. Sou pobre, sem dinheiro. Eles comeram como se fosse o último dia da vida deles. Era picanha, era linguiça, era tudo. E comeram lá à vontade. E eu gastei uma fortuna. E veio me falar que tava cobrando $200? Eu falei pra ele, meu amigo, o que você falou? Ele falou, não, $200. Eu falei, não, tô falando sério, por favor. Ele, não, $200. Aí eu falei pra ele, seguinte, meu amigo, você em nenhum momento mencionou que iria me cobrar por isso. Aí sabe o que ele falou? Eu era advogado no Brasil. Eu presto assessoria. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Como se lá no salão ele tivesse com a placa escrito assessor. Ele não tava com a placa escrito assessor. Como que eu vou saber que ele cobraria por esse serviço? Para não ficar uma situação chata, porque eu encontraria ele lá no salão mais cedo ou mais tarde, foi o negócio seguinte, meu amigo. Já paguei o jantar para vocês. Eu vou te dar $50 para não ter confusão. Pega esse dinheiro e da próxima vez tenha vergonha na sua cara e explica para os recém-chegados que você está prestando um serviço. Isso é uma pilantragem, você está sendo pilantra, está sendo safado. E eu perdi a linha, pessoal. Eu desci do carro e aí eu nunca mais falei com essa pessoa. Então, pessoal, essas foram as 3 situações que eu passei por aqui. A senhora louca na casa queria me acusar de uma coisa que eu não fiz. O cara queria me cobrar para alugar uma casa sem me avisar que ele estava prestando um serviço. E um assessor, uma assessoria que nunca foi mencionado que seria cobrado. Quando você vier para cá, você consegue fazer praticamente tudo sozinho. O que você, na verdade, consegue fazer tudo sozinho. Basta pesquisar. Aqui no canal eu vou trazer sempre vídeos novos, sempre situações que passaram aqui na minha vida e também situações onde eu vou mostrar pra vocês que vocês podem fazer tudo sozinhos aqui. Tudo bem, sem inglês fica mais difícil. Fica mais difícil. Mas não é impossível de fazer. Então não caia nessa besteira de cair na mão dessas pessoas safadas, pilantras, que querem tirar vantagem de vocês. Assim como tentaram tirar de mim também. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo sirva de alerta para vocês. Quando chegar por aqui, principalmente em comunidade, onde novamente, eu repito, a grande maioria das pessoas aqui são boas. Sim, são boas, são honestas. Mas aquele, como diz a música, aquele 1% é vagabundo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquele parente que queira vir aqui para os Estados Unidos. Mostra para ele o que ele pode encontrar aqui, tudo bem? Até o próximo vídeo.